Bem, meus amigos, e o nosso tema neste vídeo, ele está intimamente ligado ao ramo do direito processual penal. Eu peço a sua atenção para a nossa pergunta nuclear sobre esse tema. É possível a utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp para efetuar citação do réu no processo penal? De outra forma, eu posso fazer a citação no processo penal do acusado através do aplicativo de mensagem WhatsApp. Isso pode acontecer? Muito bem, fica comigo nesse vídeo. Vem comigo, vamos mergulhar nesse assunto e conhecer qual a resposta do tribunal para esse tema e quais os fundamentos que o STJ aponta como suficientes e necessários para decidir de tal forma. Vem comigo. Eu quero antes aqui esclarecer com você um ponto. O que é citação? Nós sabemos dizer de uma forma assertiva o que é citação, especialmente no processo penal? Muito bem. Citação é um ato processual, ato pelo qual se dá ciência ao acusado de que está sendo promovida uma ação penal contra ele. É através desse ato processual que o réu é chamado a defender-se no processo. Ele representa especialmente aí uma garantia, um conjunto de garantias, à ampla defesa e ao contraditório. Nós sabemos também o que é ampla defesa e o contraditório. Ampla defesa, ele sintetiza em palavras não jurídicas no direito de manifestação. Você pode se manifestar no processo. Você está tendo direito à ampla defesa. E o contraditório? O contraditório é um complemento da ampla defesa. A ampla defesa diz que você pode se manifestar e o contraditório diz que você pode manifestar com influência de carrear a uma decisão processual. Porque não adianta nada você ter ampla defesa, direito de se manifestar, e não ter o contraditório, que é se manifestar com influência. Por exemplo, se o juiz permite que você se manifeste no processo, ampla defesa, mas a sua manifestação não vai exercer influência porque a decisão dele já foi tomada. Então você não teve direito ao contraditório. Ampla defesa é manifestação, contraditório é que essa manifestação tenha influência na decisão processual. Veja aqui, no caso em análise, aqui sobre o nosso ato aí de citação via WhatsApp, essas informações elas constam da certidão do oficial de justiça que realizou a citação via WhatsApp. Ele diz lá em sua certidão, em trecho dela, ele fala o seguinte, que baseado em portaria editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em razão da pandemia da Covid-19 e outros fundamentos, outros reforços de argumento, realizou a citação do acusado via aplicativo de mensagem WhatsApp. Então, ele foi autorizado a fazer isso por portaria editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nós encontramos aí já um primeiro óbice, um primeiro obstáculo a ser superado para a citação via WhatsApp. Por quê? O artigo 22, inciso 1 da Constituição da República, ele diz lá que compete privativamente à União Federal, legislar sobre processo. E nós temos aqui uma citação que não está prevista em lei e não está previsto na Constituição e foi realizada por autorizada e normatizada por uma portaria do Tribunal de Justiça. Olha, é um primeiro óbice, um óbice de elevada envergadura, difícil de ser superado. O Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou qualquer outro tribunal não está autorizado a legislar sobre o processo. Como é que a gente supera isso? Esse é um óbice de ordem formal. Mas existe ainda o óbice de ordem material.
Porque não existe nenhuma lei autorizando citação via WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem. Muito menos no processo penal, em que a garantia da ampla defesa e do contraditório ela tem início com a citação válida, para que o acusado venha a se defender no processo. Nós temos então dois óbices de ordem formal, porque o Tribunal de Justiça não é o ente autorizado a legislar sobre o processo, e sim a União. E depois porque não existe na lei processual penal nada que autorize, nenhuma lei existente autoriza a citação via aplicativo de mensagem. Como é que se faz para superar isso? Aí que entra a importância da análise que fez o STJ acerca da nossa realidade, dos tempos que vivemos. É por aí que vamos caminhar, vamos entender a decisão do STJ nesse particular. Meus amigos, e ao iniciar a análise deste tema, ao iniciar o acórdão, a relatoria do acórdão, o STJ ele tem o cuidado, inclusive com a própria linguagem, no manejo da linguagem, em dizer que não se pode fechar os olhos para a nossa realidade, e quando ele diz isso, o relator, ele lança um olhar claramente sobre as comunicações digitais, claro, voltado para a precisão da comunicação, para a velocidade com que ela se realiza, a segurança, inclusive, aí eu não falou na decisão, mas a segurança criptográfica, a criptografia é um dos elementos que eleva a segurança da comunicação digital, especialmente via WhatsApp. Então, desde o início, a relatoria já dá indícios de que tem sim interesse em permitir que vê com bons olhos a possibilidade de citação e até intimação via aplicativo de mensagem, neste caso o WhatsApp. E veja que o STJ ele tem ainda o cuidado de dizer que na situação concreta entende que o aplicativo de mensagem ele pode ser utilizado para a citação e para a intimação de partes do processo, no caso aqui do acusado, mas ele deixa claro que não se trata aqui de autorizar que os tribunais possam confeccionar normas processuais. Até porque, como já dissemos aqui, lá no artigo 22, lá no primeiro inciso do artigo 22, deixa claro que as normas processuais elas são de competência privativa da União legislar sobre elas. Então, o tribunal tem esse cuidado de lembrar que não se trata aqui de uma autorização para que o tribunal passe a confeccionar normas. Não, sobre isso a Constituição ela é muito clara. E veja que o STJ diz ainda que o oficial de justiça, ao realizar a citação ou intimação via WhatsApp ou outro aplicativo de mensagem da vez, é preciso que ele adote algumas posturas, algumas condutas com a finalidade de se evitar futuras anulações. Por exemplo, ele precisa certificar de que o número do telefone que ele está falando está correto. Ele precisa certificar ainda de que a pessoa que fala com ele na conversa, ele usou o número certo e está falando com a pessoa certa, a pessoa do acusado. Sem ele certificar isso, é possível que no futuro se alegue alguma nulidade, uma nulidade de citação, porque teria falado com a pessoa errada, porque teria utilizado o número errado, e assim o verdadeiro acusado nem estaria sabendo que existe um processo contra ele. Isso poderia ensejar, sim, anulações futuras. E o STJ faz essa espécie de receita para que o oficial de justiça adote a fim de evitar essas anulações futuras. Bem, e esclarecemos aqui que essas providências citadas pelo STJ, elas foram tomadas, elas foram adotadas pelo oficial de justiça quando realizou a citação via WhatsApp, e por essa razão
o STJ considerou válida essa citação, inclusive mencionando que lá no aplicativo de mensagem da pessoa do acusado, lá no perfil, na foto de perfil, constava a fotografia dele. É um item a mais de identificação, o que reforçou toda a argumentação do STJ no sentido de validar, de considerar válida essa citação via aplicativo de mensagem. Bem, e para a melhor resposta à nossa pergunta nuclear, aquela pergunta que reúne todos os principais pontos do tema, os principais pontos aventados pelo tribunal na sua decisão, eu trago aqui um destaque feito pelo próprio STJ, um pequeno trecho. Me permita aqui a leitura, por favor. É possível a utilização de WhatsApp para a citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Então, desde que adotados esses cuidados, que, repito, foram sim adotados pelo oficial de justiça, o STJ considera válido o WhatsApp como um caminho para a citação do acusado ou mesmo para a intimação. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco neste vídeo, neste mergulho, eu te agradeço a sua companhia, te agradeço a honraria de estar conosco neste assunto, neste momento importante da sua vida, que é da sua preparação para o seu futuro, na busca pelo conhecimento, para ter melhor sorte nas provas, nos exames e nos concursos. Eu te agradeço muito. Quero ser muito útil a você, quero suavizar a sua caminhada, auxiliá-lo na interpretação dos acórdãos dos tribunais superiores, porque na sua prova, certamente, ele fará muita diferença para que você seja aprovado, que você alcance a sua meta, que você seja vitorioso na maior batalha da sua vida até aqui. Muitas batalhas virão, com certeza. E você que se dedica, que vai atrás do que é melhor para você, seguramente você será um vitorioso, você já é um raro escolhido por se dedicar a tal ponto de buscar informações corretas, e é para isso que trabalhamos e estudamos aqui, para que você tenha um caminho suave na sua preparação do ponto em que você está até a sua meta de ser aprovado no seu exame, no seu concurso. Muito boa sorte e fique com Deus.